porque o Nordeste é quente, disse. A palavra de hoje, gente, o tema dela vocês viram lá sei lá como é que é o nome daquele negócio lá? Como é que é o nome daquele negócio lá que a gente faz? No convite. Você nasceu para ser rei, mas precisamos passar pelo processo de quarentena. Então, eu queria falar sobre uma história que eu acho que todos nós conhecemos e bem, que é a história de Davi, né? Davi, ele era o improvável da família dele, né? Dos 8 irmãos, ele era o menor, o caçula, o que era deixado de lado, ficava lá cuidando das ovelhas. E muitas vezes é assim nas nossas vidas. Muitas vezes a gente é o improvável da nossa família. Muitas vezes a gente é o improvável do nosso trabalho, é o improvável do nosso meio social onde a gente está, os amigos. E as pessoas não nos valorizam, acham que nós não vamos conseguir alcançar grandes feitos. Mas Deus escolheu eu e você para mostrar que Ele gosta de trabalhar com os improváveis. Ele gosta de transformar a vida daqueles que todos acharam que estavam derrotados. Né? É nessas pessoas que Ele gosta de mostrar que Ele é poderoso. Porque de que adianta Ele fazer a obra dele numa pessoa poderosa para a pessoa achar que não é Deus, que é ela mesma? Então é através da minha vida e da sua vida, porque nós vamos saber que as grandes coisas que vão acontecer na minha vida e na sua vida é pelo poder de Deus. Né? E aí, lá em 1 Samuel 16, do 11 ao 13, diz assim: quando Samuel foi buscar, né, ungir o próximo rei. Isso, Saul já tinha pecado, Deus já tinha dito que ia ungir um novo rei para o povo de Israel e manda ele ir até a casa de Jessé. Já tinha se passado 7 irmãos e Deus tinha falado para Samuel que não. E olha só, o profeta achava que era um dos 7, porque ele olhou a aparência. Eram fortes, eram bonitos, eram guerreiros, e ele achou que Deus ia escolher um dos 7. E aí no versículo 11, né, quando já o 7º irmão já foi, ele diz assim: perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu: ainda não. Falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te, unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi, e então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então, isso é o que vai acontecer comigo e com você, ou já aconteceu comigo e com você, e está acontecendo, melhor, já aconteceu comigo e com você. Eu e você já somos escolhidos do Senhor. Deus já ungiu eu e você. Deus já escolheu eu e você para ser o rei dessa terra, para ser príncipe nessa terra, herdeiro dessa terra, para fazer a vontade dele aqui. Nós já somos escolhidos. E olha que interessante, gente. Quando Deus escolhe Davi, ele escolhe no meio dos 7 irmãos lá. Por que Deus faz isso? Porque quando Deus nos escolhe e quando Ele nos levanta, todas as pessoas que não acreditam em nós estão vendo. Todas as pessoas que acham que nós não vamos conseguir ou que acham que nós não temos capacidade, Deus glorifica na frente delas. Deus demonstra o seu poder na frente dessas pessoas ou das situações que fazem nós nos sentir envergonhados, né? Continuando. Aí, olha só que interessante a história de Davi. Depois que ele foi ungido rei, ele virou rei? Não, ele não virou rei. O propósito dele nessa terra, né, quando ele foi escolhido por Deus, era ser rei do povo de Israel. Esse era o propósito de Davi. E ele foi ungido. Mas ele saiu dali e foi para o palácio? Não. Ele continuou apacentando as ovelhas, ele continuou
do mesmo jeito. Por quê? Tinha um processo até ele ser rei. E isso acontece comigo e com você. Nós somos escolhidos do Senhor, nós temos um chamado de Deus, Deus tem um plano para a minha vida e para a sua vida, mas a gente ainda não está cumprindo esse plano porque nós estamos no processo. Daquele sonho que Deus tem para mim e para você, que na palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, aquilo que Deus preparou para mim e para você, nós ainda não estamos vivendo, porque a gente ainda está no processo. E esse processo precisa de uma quarentena. Se a gente continuar acompanhando a história de Davi, ele continua apacentando as ovelhas e aí o povo de Israel entra em guerra com os filisteus. E surge Golias, que começa a afrontar os soldados. E os 3 irmãos mais velhos de Davi vão para servir o rei Saul. E o Davi vai lá olhar, né, que a gente já conhece essa história. E olha só, lá em 1 Samuel, quando eu falo da quarentena, 1 Samuel 17 e 16. Fala assim. Olha só, Golias ficava provocando o povo de Deus todos os dias. Olha só, gente, como é forte isso. Chegava-se, pois, o filisteu, Golias, pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. 40 dias o gigante ficou chamando o povo de Israel para a luta. 40 dias ele ficou provocando e dizendo que o povo de Deus não tinha um homem para enfrentar ele. 40 dias. Nesse tempo aqui, Davi não estava no exército. Davi não era um guerreiro. Ele estava num processo. E qual era o processo de Davi? Nós vamos entender isso. Porque ele estava sendo preparado para esse momento. Deus estava preparando Davi para esse momento. Lá apacentando as ovelhas, ele estava preparando Davi para esse momento. Esse momento que eu e você estamos passando ilhados dentro de casa, esse momento que eu e você estamos passando, que nós não podemos sair, não podemos tocar nas pessoas, Deus está preparando eu e você para o momento que nós vamos sair de casa. Deus está nos preparando para esse momento. Como que Ele está nos preparando? Nos dando a oportunidade de nos aproximar dEle, nos dando a oportunidade de ler a palavra dEle, de ouvir a palavra dEle em lives, no YouTube, buscar, orar, se fortalecer, se aproximar de Deus e o principal, ganhar a nossa família para Jesus. A nossa família, o nosso ministério, a nossa função de ser ungido de Deus nessa terra começa dentro da nossa casa. Não adianta a gente ganhar 1 milhão de pessoas lá fora se a gente não conseguir salvar a nossa família e muito menos salvar a nossa alma. Então, essa quarentena, que 40 dias Golias ficava lá afrontando o povo de Deus, e Davi estava sendo preparado lá com as ovelhas, eu e você estamos nesse momento agora. Nós somos escolhidos, nós fomos ungidos, nós ainda não chegamos naquilo que Deus tem preparado para nós, mas nós estamos no processo. Então, nós temos que se preparar, nos preparar nesse processo. Nós temos que estar prontos no processo. Nós temos que buscar nesse processo. Olha só o que Davi fala, né, quando eu falo de preparação. Olha a minha mãe falando lá. Vou tirar o volume aí, mãe. Oi, tudo bem? Minha irmã também entrou. Quando a gente fala E aí, veja só, Davi, ele vai lá e ele chega lá para ver se os irmãos dele estavam bem e ele escuta Golias falando, né, asneiras, né, lá no 1 Samuel 17, 24. Todos os israelitas, todos os soldados, vendo aquele homem, fugiram diante dele, temiam grandemente, diziam uns aos outros: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha
e a casa de seu pai isentará de impostos de Israel. Então, os soldados, todos os soldados de Israel, estavam tremendo de medo. Como o nosso bispo diz, estavam peidando na farofa, com medo do Golias. Estavam morrendo de medo de Golias. Eles olhavam o cara lá e falavam, meu Deus do céu, esse cara aí, ninguém pode com ele, ninguém pode com ele, ninguém vai. Todos eles. Então, ele chegava lá e toda manhã eles falavam isso, os soldados. E aí, Davi, olha só Davi, pequenininho, ninguém botava fé nele. Ele fala assim, então falou Davi aos homens, quem é este? Quem estavam consigo dizendo, que farão aquele homem que ferir esses filisteus? Não, cadê? Aqui, isso mesmo. Então falou Davi aos homens, que estavam consigo dizendo, né? Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Aí Davi fala assim, quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Olha o tamanho da fé desse homem. Que eu e você tenhamos uma fé dessa. Ele nem viu quem que era o cara, ou ele podia até ter visto. Na Bíblia que não fala que ele vê, né? Que ele viu o Golias. Daqui, na Bíblia fala assim, ó, Davi ouviu. Ele só ouviu. Ele nem chegou a ver. Ele ouviu Golias falando. Mas ele tem uma fé tão grande em Deus, como a gente falou na célula passada. Olha como a fé que nós temos que ter em Cristo. Ele só ouviu e falou assim, quem que é esse cara aí que está afrontando Deus? Quem que é esse cara aí? Não preciso nem lá ver ele, eu só sei que ele é um coitado. É a certeza de que Deus é poderoso. É essa certeza que eu e você temos que ter. É essa certeza que eu e você temos que ter de saber que o nosso lar está protegido. De saber que o nosso lar está guardado pelo sangue do Cordeiro. Estou suando, hein? De saber que o nosso lar é templo do Espírito Santo. Que a nossa família é separada por Deus e guardada por Deus. É essa fé e essa certeza que Davi tinha no seu coração que eu e você temos que ter. Mas aí, como eu falei para você, ele estava pronto para aquele momento. Por que ele estava pronto? O povo, o rei Saul, ouviu falar que tinha um louco, dizendo que essas palavras, né, que Davi disse, quem é esse que está afrontando? Quem é esse? Aí o rei mandou chamar Davi, né? Falou, quem que é esse maluco aí que tá falando isso? Chega Davi lá, a presença do rei, e o rei fala assim, ouvi as palavras de Davi que falava e anunciaras a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá pelejar contra o filisteu. Olha a coragem e a ousadia de Davi. Porque além de fé, ele teve coragem e ousadia. Gente, Jesus Cristo, Deus, ele não tem negócio com quem é covarde. Eu e você precisamos ser corajosos em falar do amor dele. Precisamos ser ousados na presença dele. Nós precisamos crer que ele é poderoso, nós precisamos crer que ele está conosco, e nós precisamos ter coragem de falar do amor dele, independente do que vão fazer com a gente, ou do que vão falar de nós. E nós temos que ser ousados, falar para aqueles que a gente tem medo de falar, fazer aquilo que a gente tem medo de fazer. Porque é isso que Deus quer de mim e de você. E aí, Davi ousado, aí Saul, sem botar muita fé nele, disse assim, contra o filisteu não poderá ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele um guerreiro desde a sua mocidade. Davi não estava nem aí, porque não era Davi que ia lutar. Olha a certeza de Davi, ele sabia que ele não ia lutar. Ele sabia que quem ia lutar por ele era o Senhor Jesus. Então, ele não estava nem aí, o que o rei falou. O que ele falou? Teu servo apacentava. Olha o treinamento, gente. Olha como Deus faz na quarentena comigo e com você. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou o cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, o feri, o livrei e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles,
porquanto afrontou o exército de Deus vivo. Deus tinha treinado Davi. Ele já tinha guerreado. Ninguém sabia, mas ele já tinha guerreado. Na quarentena, ele estava sendo preparado. Ele estava sendo forjado. É isso que eu e você temos que fazer na quarentena. Nos preparar, sermos forjados, sermos treinados pelo Espírito Santo, sermos fortalecidos pelo Espírito Santo, para derrubar qualquer gigante que vai aparecer na nossa vida durante a quarentena e depois. Porque nós não sabemos o mundo que vai estar nos esperando depois disso. O mundo que nós vivíamos antes acabou. O mundo de hoje é novidade para a gente. E o mundo de depois também é novidade para a gente. Então a gente precisa estar preparado. Né? E continua. Davi ainda disse mais: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. Você vê que em nenhum momento ele diz assim: eu sou o bambambam. O Senhor vai me livrar. O Senhor me treinou. O Senhor me ensinou. É essa fé que a gente tem que ter. Deus está conosco. Deus está comigo e com você todo tempo. Todo tempo. Basta a gente acreditar. A gente só precisa crer. Mas olha só como também tudo no mundo tenta atrapalhar o cristão, né? A gente vive no mundo. Nós não somos do mundo, mas vivemos no mundo. Aí tudo bem. O rei aceitou ele, né? Não tinha outro para ir, meio sem acreditar, achando que ele ia morrer. Eu tenho certeza que Saul achou que Davi ia morrer. Mas, né, a gente quando está no mundo e fala para as pessoas que é de Deus, vai, segue a Deus, a pessoa duvida da gente, mas depois que vê que Deus é poderoso na nossa vida, tenta nos ajudar. Saul tentou ajudar Davi, olha lá. Saul vestiu Davi da sua armadura, lhe pôs sobre a cabeça o capacete de bronze e vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura, experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. Davi tirou aquilo sobre si, tomou seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, pôs no alforje do pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi chegando ao filistão. Nós vamos lutar, nós vamos enfrentar cada desafio das nossas vidas com as armas que Deus vai nos ensinar. Isso tem que estar claro para mim e para você. Não é o que o homem vai colocar na sua mão. As ferramentas que você tem para avançar na sua vida, não só com Cristo, mas em todas as áreas, as ferramentas, as armas estão aqui, meu irmão. Aqui, ó. Nesse livro aqui, ó. É aqui que tem a tua funda. Aqui tem a tua pedra. Aqui. É aqui que tem cada espada que você vai enfrentar, cada inimigo na sua vida. A depressão, a ansiedade, o medo do desemprego, a situação financeira que está difícil nesse momento, a preocupação com o dia de amanhã, o alimento da sua mesa. Cada dificuldade está aqui, ó. As ferramentas da sua luta. Está aqui, ó. Aqui é a sua arma. É aqui que Deus vai te treinar na quarentena. O que acontece depois disso? Ele vai enfrentar Golias, né? É ou não é? Né? E aí, quando ele chega até o filisteu humilha ele. Né? Tá lá na Bíblia, lá. O filisteu também vinha se chegando, Samuel 17:41. O filisteu também vinha se chegando a Davi, e seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo, de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com pau? Ele, pois, seus deuses, amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo.
Quantas vezes eu e você somos humilhados? Ou somos taxados de louco, radicais? Ah, esse povo é crente, o povo só quer saber de falar de Deus. Quem é você para falar de Deus para mim? Você já errou tanto, já pecou tanto, já mentiu, já roubou, já usou droga. Era um drogado agora há pouco, agora você quer falar para mim que você mudou? Quantas vezes o mundo faz isso comigo e com você? Eu te conheço, rapaz, eu te conheço, você não é assim não. Vai falar de Deus agora? O mundo tenta te envergonhar. O mundo tenta nos envergonhar. O mundo tenta nos humilhar. O mundo tenta fazer com que o nome de Deus seja envergonhado, seja humilhado. Mas se eu e você estamos na presença de Deus, meu irmão, tenha certeza. Deus não vai deixar você ser humilhado. Deus não vai deixar você perecer. Deus não vai deixar você ser envergonhado. Deus não vai deixar você na mão. E olha só, mais uma vez, a coragem, fé e ousadia de Davi. Lá no 45, 17:45, ele diz assim: disse, porém, Davi ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo a aves dos céus e às bestas feras da terra. Toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Forte, né? Será que eu e você temos essa certeza e essa fé? Será que eu e você estamos usando essa quarentena, esse isolamento para sermos treinados e forjados por Deus? Será que eu e você estamos chamando a atenção de Deus? Para que Deus possa dizer assim, esse aí é meu ungido. Quando acabar isso aí, esse cara, essa mulher vai fazer um estrago lá fora. Vai saquear o inferno. Ele está preparado, está forte, tá cheio do Espírito, está com sangue no olho. O que eu e você estamos fazendo? Qual é a preparação que nós estamos tendo? Eu me faço essa pergunta, porque muitas vezes eu tenho negligenciado, dá uma preguiça, tá melhor ficar assistindo do Netflix. O que eu e você estamos fazendo nesse momento? Como que está o seu coração? Você está ansioso com o dia de amanhã? Você está preocupado com o dia da manhã? Você está nervoso com o risco de pegar essa doença? Ou de algum familiar seu pegar? Ou, infelizmente, algum familiar seu já, infelizmente, pegou? Como é que está o seu coração? Como é que está teu trabalho? Isso está te afligindo? Aqui, ó, a nossa arma. Aqui, as nossas ferramentas. É hora de treinamento. É hora do nosso treinamento. É hora do meu treinamento, do seu treinamento. É hora da gente aumentar o nosso nível de intimidade com Deus. Eu fiz uma brincadeira, uma dinâmica, né? É dinâmica que fala, né, amor? Com a minha esposa e com a França. A França está aí vendo. Vou fazer agora, França, de novo. Eu queria que vocês, todos vocês, todos nós, fechem seus olhos agora. Feche seus olhos. E eu queria que você conseguisse tentasse imaginar o meu pai, tá? O meu pai. Tentem imaginar o meu pai falando para mim assim: Bruno, chega. Pode abrir os olhos. Vocês, se puderem escrever no chat lá, vocês conseguiram imaginar o meu pai dizendo: Bruno, chega? Quem conseguiu imaginar? Eu acho que ninguém conseguiu imaginar. Agora feche seus olhos de novo. Feche seus olhos. E tentem imaginar o seu pai, o pai de vocês, dizendo o nome de vocês e falando, chega. Pode abrir.
Vocês conseguiram imaginar isso? Todo mundo conseguiu, né? Por que que a gente consegue isso? Porque você conhece a voz do seu pai. Você conhece a voz do seu pai. Essa é o relacionamento, é a forma de relacionamento que eu e você temos que ter com Deus. Nós temos que ter uma intimidade com Deus tão grande que nós temos que saber reconhecer a voz de Deus. Porque Deus fala comigo de um jeito e fala com você de outro. A voz de Deus para mim é diferente, a voz de Deus para você é outra. Como que você vai saber diferenciar se é Deus ou se é o diabo que está falando com você, se você não conhece a voz de Deus na sua vida? A quarentena é hora da gente nos preparar, gente. É hora da gente nos aproximar de Deus, de ter esse relacionamento de intimidade com Deus, para que a gente possa perceber a voz dele nas nossas vidas. Para que a gente possa perceber quando ele falar conosco, quando ele nos ensinar, quando ele quiser nos corrigir, quando ele quiser nos impulsionar. Mas para isso nós temos que ter intimidade. Senão nós não sabemos como é que ele vai falar com a gente, ou quando ele vai falar. Então, tenho a certeza que eu e você nascemos para ser rei, grandes. Nós nascemos para ser grandes. Só que nós temos que passar o processo. Temos que viver o processo. E o processo, muitas vezes, é doloroso. Muitas vezes é solitário, é doído, machuca. Você, às vezes, acha que não vai conseguir. Mas não se esqueça que você não está sozinho. Deus está te treinando, te forjando, te dando as ferramentas, as armas para você ser mais do que vencedor. Então, use isso. Aproveite esse momento para se achegar a Deus, para se aproximar dele. Para que a hora que isso tudo acabar, meu irmão, nós temos que sair lá para fora, com sangue no olho, derrubando tudo, porque a glória do Senhor vai invadir essa nação. E é através da minha vida e da sua vida que isso vai acontecer. Amém? Queria falar do parceiro de Deus, antes que acabe rapidinho, que eu não pega lá, tinha lá para mim. Gente, o parceiro de Deus permanece firme, forte na igreja. Eu vou tentar fazer um negócio aqui que eu nunca tentei. Ó, eu vou tentar. Não sei se vai dar certo. Eu queria tentar colocar o número da conta aqui na tela. A Sarita mostrou lá o parceiro de Deus lá, tá vendo? Eu mando no grupo depois para vocês, tá? Desculpa que eu não consigo pôr aqui. Gente, esse projeto aqui é top, gente. É top. É através do parceiro de Deus que pessoas que não têm essa oportunidade que eu e você estamos tendo aqui de falar de Deus, de ouvir de Deus, é através desse projeto aqui que muitas delas têm conhecido Jesus. Minha esposa começou a aprender de Deus e ter vontade de servir a Deus através de uma rádio. Então, esse projeto Parceiro de Deus financia a TV Gênesis, aqui em Pernambuco, no canal 38. A Rede Sara Nossa Terra, a rádio, né? Ela não está em Pernambuco ainda, a rádio, mas está vindo para cá, em nome de Jesus. Abertura de novas células, abertura de igrejas, né? Em bairros que eu e você não conseguimos chegar, é através desse projeto aqui, ó. Então, isso aqui, ó, é com paixão. E muito além disso, meu irmão, toda semente, se você nomear isso aqui, colocar no altar do Senhor, toda semente com nome, ela não volta vazia. Eu posso te garantir isso, porque a minha vida financeira é um milagre de Deus. A minha vida financeira é um milagre de Deus. E o milagre de Deus na minha vida financeira está aqui, ó, semeando. Semeando. É lá que eu planto todas as minhas sementes, é no altar. Não só financeira, minhas dores, minhas angústias, meu sofrimento, minhas alegrias, todas as minhas frustrações, meu irmão. É lá no altar que eu planto. Porque é o altar que me sarou, me resgatou, me transformou. E a gratidão que eu tenho é grandiosa demais. Então, meu irmão, que você não deixe de fazer parte do parceiro de Deus, tá? Porque você pode ter certeza que você está salvando uma vida. Amém? Queria dizer que libera o áudio aí, queria dizer que estou muito feliz, tá? Minha mãe está assistindo, minha irmã, o Sérgio, marido da minha mãe, Francivela, glória a Deus. Um beijo para vocês. Ative as câmeras aí para a gente bater uma foto, galerinha, por favor. Se estão descabelados, não tem problema não.
Libera a câmera aí, Mabel. Libera a câmera aí, Ticiane. Sérgio. Cadê o Luca? Serjão, meu irmão, que bom você por aqui. Ah, só minha mãe e a Ticiane que não vão se aparecer na câmera, então? Ah, entendi. Ah, Bel, mamãe, maninha. Cadê você, Ticiane? O áudio tá liberado de todo mundo, galerinha. Eu vou tirar a foto aqui que vai cair. Sorriam! Ah, Ticiane, sorriam! Beleza? Pera aí, mais uma. Sorriam! Ah. Beleza? Gente, cadê o Luca? Tá dormindo. Deus abençoe vocês. Muito feliz por vocês estar participando com a gente, a tia, a mãe. Jesus ama muito vocês. Eu amo muito vocês. Serjão, filho tá aí. João, Milena, João da Milena que tá aqui. France. Olá. Cadê o resumo, France? Amanhã tem pauta. Gente, vamos orar para encerrar, amém? Que está acabando aqui o tempo, tem 5 minutinhos, daí a gente conversa um pouquinho. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça e vamos orar, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos, ó Deus, por cada família representada, te agradecemos, Pai, por essa palavra poderosa, Pai, que o Senhor possa colocar isso nos nossos corações, essa semente possa fazer raízes fortes, Pai. Raízes, Pai, que gerem uma árvore grandiosa, que dê frutos, ó Deus. Que nós possamos, Senhor, ser forjados por Ti, Deus, e sairmos deste momento, Pai, fortes, poderosos, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, guarda cada lar, Pai, cada família. Cuida, Senhor, protege. Que a Tua mão poderosa esteja sobre cada casa e cada família, em nome de Jesus. Amém? Amém. 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 Eita, glória! Tô suando, hein? Morar no Recife não é fácil, não, gente. É uma bênção. Fala aí, mãe, alguma coisa? Fala aí, Ticiane. Sérgio, saudade de você, meu irmão. Estou bem feliz de ouvir você falar do amor de Deus. Que Deus te abençoe e te proteja sempre e muito. Você não sabe o orgulho que eu tenho, né, de ouvir você pregar o amor de Deus, você falar do amor de Deus. E é só gratidão que eu tenho a Deus pela tua vida e pela vida das tuas irmãs. Viu, meu filho? Te amo. Um beijo para todo mundo aí. Bateu saudade de assistir a célula aí na tua casa, né, com esse povo aí, mas por aqui a gente pode se ver um pouquinho, né? Que Deus te abençoe e um beijo para todos. Amém, beijo. Gente, Deus abençoe. Amanhã, 19 horas, culto de cura emocional, YouTube, SNT Online, não percam, tá top, coisas grandiosas para o nosso coração. Sábado, 5 horas, o Arena, e domingo, 5 horas, o culto da família. Vamos nos alimentar de Deus, vamos ser treinados nesse momento e é isso que a gente precisa fazer para que o Espírito Santo de Deus cada vez transborde na minha vida e na sua vida. Amém? Amém. Deus abençoe. Um grande beijo. Saudade de todos. Amo vocês. Amo vocês. Tchau,